Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Tomás Guidai. A Bíblia é um livro cheio de exemplos para seus leitores. Exemplos bons para serem imitados e exemplos ruins para serem evitados. E nisso há uma pergunta importante que devemos fazer. Devemos seguir os bons exemplos que encontramos na Bíblia como uma espécie de mandamento para nós? Primeiramente, vamos notar que os exemplos do Antigo Testamento não têm nenhuma autoridade sobre nós. O exemplo do rei Davi louvando a Deus com danças e instrumentos musicais não nos serve de instrução para louvarmos a Deus com danças e instrumentos musicais. Nem tampouco o exemplo de Abraão sacrificando seu filho. São exemplos que inspiram dedicação ao Senhor, mas não têm autoridade sobre nós, a ponto de devermos imitá-los. E isso inclui até mesmo alguns exemplos de Jesus. Jesus celebrou a festa da Páscoa, ele frequentava o templo e as sinagogas, guardava o sábado, foi circuncidado. Mas são exemplos que não têm autoridade sobre nós hoje, que nós não devemos imitá-los, pois envolvem o cumprimento de mandamentos da antiga lei, a qual nós não estamos mais subordinados. Mas, quando tratamos de exemplos a respeito dos mandamentos da nova lei, a perspectiva muda. Após instruir humildade e serviço aos seus apóstolos, lavando-lhes os pés, Jesus disse: "Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também." Em João 13,15. Pedro também disse a respeito de Jesus em 1 Pedro 2,21. "Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos." E não só o exemplo de Jesus deve ser observado, mas também dos seus apóstolos, a quem Cristo deu autoridade e a quem enviou o seu Espírito também. Paulo escreveu em Filipenses 3,17: "Irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós." Em Filipenses 4,9 ele disse: "O que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco." Com esses versículos, quero enfatizar que o peso do exemplo de Cristo, do exemplo dos apóstolos, é equivalente ao peso dos seus ensinamentos. Paulo disse neste último versículo que li de Filipenses, que aquilo que os irmãos viram de Paulo fazendo tem o mesmo peso daquilo que eles ouviram Paulo falando. Ambas as coisas devem ser praticadas. Agora, precisamos ficar espertos e usar também do raciocínio lógico e do bom senso para discernir como a autoridade dos exemplos funciona. Paulo pregou na Macedônia. Isso significa que nós também precisamos seguir o exemplo e pregar na Macedônia? Não é esse o ponto. Temos vários exemplos de cristãos que pregaram em outras regiões. O local não é importante. O importante é o exemplo de Paulo de obedecer ao mandamento de Cristo de ir e anunciar o Evangelho. Esse deve ser imitado. Jesus foi batizado no Rio Jordão. Devemos nós sermos batizados no mesmo rio? Novamente, temos registro de vários batismos sendo feitos em outras localidades. O exemplo a que é seguido é o do batismo, que inclusive Cristo deu o mandamento e não o local. Mas eu gostaria, a partir de agora, trazer dois exemplos que são muito relevantes para nós. O primeiro deles é uma prática muito comum na maioria das igrejas, se reunir no domingo. Qual mandamento nós temos para escolher esse dia para nos reunir? Na verdade, não há mandamentos, mas nós temos um exemplo. Em Atos 20, versículo 7 diz: "No primeiro dia da semana, estando nós reunidos, com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até meia-noite."
Nós temos o exemplo do apóstolo Paulo partindo pão, uma expressão usada para se referir à ceia, num domingo. Por que Lucas registrou o dia da semana aqui? Que relevância há para o contexto essa informação? Quando o Novo Testamento registra o dia da semana em que um evento ocorreu, é porque tem um propósito no seu contexto. Nesse caso, não existe outra razão para Lucas ter acrescentado a informação do dia, senão para nos instruir, nos informar o dia em que os cristãos se reuniam para tomar a ceia. Diante desse exemplo do apóstolo Paulo, que autoridade nós temos, ou que motivo nós temos para tomarmos a ceia no outro dia da semana? Ou que autoridade, que razão existe para não tomar a ceia quando chega o primeiro dia da semana? Segundo exemplo, como deve ser administrado o batismo? Por aspersão, derramando água apenas na cabeça do indivíduo ou por imersão? Paulo disse que o batismo representa o sepultamento em Romanos 6,4. O que já nos ajuda muito com a questão, basta pensar como se sepultam os mortos. Mas além disso, pense nos exemplos que nós temos. Em Marcos 1, 9 ao 11, mostra que Jesus foi batizado por imersão. Ele entrou e saiu da água. João Batista batizava num local que tinha muitas águas, conforme João 3, 23. As muitas águas não seriam necessárias se João batizasse por aspersão ou por derramamento. E essa mesma inferência nós podemos fazer do batismo do eunuco, lá em Atos 8, do 36 ao 39. Diz que o eunuco desceu a água e saiu da água. E nós não temos nenhum exemplo de o batismo ser executado de outra forma senão por imersão. Expostas estas coisas, gostaria com essa mensagem de chamar nossa atenção para os exemplos que nós temos. Encontramos ensinamentos importantes a serem seguidos, por meio do exemplo de Cristo e dos apóstolos. Bons estudos! Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.